Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje a gente tem uma participação bastante especial, que é da professora Juliana Antunes. Daqui a pouquinho, assim que ela entrar, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. E vai ser uma conversa bem interessante porque é um tema que diz muito sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil, do discurso de ódio, das redes sociais como uma forma de impulsionamento do discurso de ódio. A gente tem, por exemplo, desde a confirmação da eleição de algumas pessoas da comunidade LGBTIA+, que estas mesmas estão sofrendo ameaças de morte por parte de pessoas anônimas, né? Óbvio, que estão fazendo aí, prometendo matá-las, prometendo fazer acontecer, enfim. E aí é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar com a Juliana. E ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela e a gente vai então trocar aí algumas figurinhas. Só para colocar alguns pontos, algumas coisas que eu acho que são importantes da gente deixar claro. Nós temos, por exemplo, a Lei Lola, que é uma lei que é a Lei 13.642 de 2018, que é uma lei que fala justamente sobre misoginia, que fala sobre a violência contra a mulher através de redes sociais, né? E aí delega então para a Polícia Federal e não mais para a Polícia Civil o poder de fazer investigação e apuração de casos de misoginia, portanto, através de violência contra a mulher, ameaça, etc., através da internet. A gente tem um fenômeno bastante preocupante no Brasil, que é o uso das redes sociais como forma de disseminação de ódio, disseminação de violência contra a mulher e contra minorias em geral. E nós vamos conversar um pouquinho justamente sobre isso. Só esperar a Juliana entrar aqui. Oi, Juliana, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem, Alexandre? Tudo bom? Eu estava tentando pelo seu outro perfil, que está prof. Juliana, por isso que não É, estava eu dando. tentei, eu tentei trocar aqui também, mas eu acho que deu algum problema, que eu tenho essas duas contas, acabou sem querer entrar na outra. Mas não tem problema também, não. Tranquilo. Não, vou falar, aliás, vou falar agora, Cláudia, quem que é a Juliana. Vamos falar um pouquinho sobre o currículo dela e aí depois eu vou te dar a palavra, né? A Juliana, ela é supervisora da Clínica de Direitos Fundamentais da FGV do Rio, no curso de Direito, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio e doutora em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, um programa que eu conheço, inclusive alguns dos professores, e procuradora autárquica de uma empresa pública federal. Então, Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho então sobre o tema. Aliás, a gente conversou, né, sobre a definição do tópico. Eu dei algumas dicas aqui, falei um pouquinho só enquanto você entrava sobre alguns pontos que a gente vai tratar, como a questão das redes sociais, da lei que foi feita em homenagem, né, ganhou o nome aí de Lei Lola, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do discurso de ódio nas redes sociais. Tá, bom, primeiro boa noite, né, para quem está assistindo a gente. É uma alegria estar aqui com você, enfim, né, a gente se conhece já há bastante tempo, né, eu também fiz o FMG, minha graduação foi no FMG, foi lá que eu conheci, né, o Alexandre, enfim, e estou super feliz de estar falando sobre isso hoje. Bom, vamos lá. Essa questão do discurso de ódio é uma temática que agora tem sido mais recorrente, né? Acho que as pessoas estão começando a se atentar para ela, entender sua complexidade, enfim. Mas antes de falar sobre isso, uma coisa que eu gosto muito de falar primeiro e esclarecer dúvida das pessoas é que será que o discurso de ódio ele não está restringindo a liberdade de expressão, né? É muito comum ouvir esse tipo de frase, de afirmação, mas onde fica a liberdade de expressão, enfim, né? Então eu começo dizendo assim que eu sou uma árdua defensora da liberdade de expressão.
né? Eu Uhum. acho que a liberdade de expressão ela é um direito fundamental, ele deve ser resguardado, né? Então a gente não pode, e é um direito que deve ser defendido. Então eu já começo partindo desse princípio. Mas a liberdade de expressão, como qualquer outro direito, ele sofre limites, né? Não existe nenhum direito absoluto, enfim. Né? Quem vê muito isso, estuda direito, enfim, entende essa ideia que os direitos eles possuem limites, né? E o discurso de ódio, ele é exatamente um limite ao exercício da liberdade de expressão. Né? Então é importante a gente ter isso em mente e reforçar essa ideia. Então, o discurso de ódio ele não é liberdade de expressão. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui para não falar, mas é censura. Não, não é censura. O discurso de ódio é crime e é algo que a gente vai tratar aqui um pouco e vai falar um pouco mais para frente, enfim. Né? E como é que eu. Então tá, se eu entendo né, que o discurso de ódio ele é um crime, ele é algo que impede, né, limita o exercício da liberdade de expressão, como é que eu vou entender, como é que eu consigo saber o que é um discurso de ódio e se eu estou diante daquela frase, daquele meme, daquele texto, imagem, né, pode ser de várias maneiras. Como é que eu vou saber se é discurso de ódio? Bom, a primeira coisa, a gente tem que entender a definição de discurso de ódio. Existem algumas, mas eu vou pegar uma da ONU, que eu acho que ela é mais clara, mais sintética, enfim. Né? O que seria, então, para a gente entender o discurso de ódio? Né? Qualquer tipo de comunicação, né? Por texto, imagem, meme, comportamento, pode ser gesto também, tá? Que use uma linguagem pejorativa ou discriminatória, né? Referente a uma pessoa ou a um grupo, né? Que se baseia na sua religião, na sua etnia, na sua nacionalidade, no seu gênero, E que na sua orientação, reforça algum né? estereótipo, né? Que reforça, mais do que isso, né? Além de reforçar, além de ter essa ofensa, né? Esse discurso ele tem que instigar a violência, né? E esse instigar pode ser de maneira direta ou indireta, né? Então a gente tem exemplos de discurso de ódio mais claros, vamos para cima deles, vamos acabar sei lá, com esses ubandistas, né? Quer dizer, são coisas que está incitando uma violência ali muito clara, né? Assim, contra um determinado grupo, isso é muito comum, né? Essa discurso de ódio que tem por base a intolerância religiosa, né? Então, além do insulto, né? Só o insulto, a princípio, ele não é suficiente para caracterizar o crime de racismo, né? Quando eu falo crime de ódio, discurso de ódio, às vezes a gente acha que é uma coisa nova, mas na verdade não é. A gente não tem essa terminologia discurso de ódio ou crime de ódio tipificada na lei, né? A gente tem a Lei K.O., e a Lei K.O. já pune o crime de racismo, aí a gente fala de racismo numa percepção mais ampliada, né, que não está falando só de raça, e recentemente o STF estendeu o conceito finalmente, né, para a população LGBTQI+, né, então a gente tem esse conceito, já é uma lei de 89, então não é uma lei nova, então eu quero que também, a gente usa a terminologia agora, então ela já caiu no gosto das pessoas, as pessoas usam, mas assim, o crime de ódio, ele não é um crime novo, né, então é Uhum. importante deixar isso claro. Tá, então, quando eu estou falando de crime de ódio, de discurso de ódio aqui, eu estou falando basicamente da Lei K.O., né, que é essa lei do Carlos Alberto de Oliveira, de 89, que tipifica essas condutas e que traz punição para quem, além de usar né, uma palavra depreciativa, pejorativa, ela instiga a violência contra aquele grupo. Tá? Então, para eu falar em discurso de ódio, eu tenho que ter esses dois elementos presentes. Tá? E eu preciso, outros fatores podem ampliar ou diminuir a pena, mas esses dois fatores eles são necessários né, para a caracterização daquele ato, daquela manifestação como discurso de ódio. Uhum. E eu acho que a questão que você levanta do racismo ela é extremamente importante, inclusive para a gente poder fazer a diferença entre o que acabou sendo feito pelo Congresso Nacional, que foi a criação da injúria racial, da figura qualificada da injúria, na injúria racial, como injúria racial, e que quando foi criada, há um debate no Congresso Nacional no sentido de que ela estava sendo criada para ajudar a combater mais ainda o racismo. Mas o fato é que, da maneira como ela acabou sendo colocada, ela esvaziou a própria lei do racismo, né? Ela esvaziou a aplicação da lei do racismo
em algo que é muito sério, que é o entendimento que hoje já se questiona de que, no caso da injúria racial, ela não traz aquelas qualificadoras, aquelas qualidades que a Constituição dá ao racismo. Por exemplo, do fato do crime ser imprescritível, que no caso da injúria racial, ela prescreveria, essa ainda é a posição dominante dos nossos tribunais, apesar de haver uma decisão aqui e ali contrária, né? Ou seja, de uma lei muito bem intencionada, eu acho, pelos debates do Congresso da época, o Pauliotti recentemente levantou essa questão por causa dos embargos de declaração que foram feitos na DO 26, né, na criminalização da homofobia e da transfobia, lembrando os debates do Congresso na época da aprovação da injúria racial, da lei, né, que alterou lá o Código Penal. Mas não foi assim, quer dizer, de uma coisa muito bem intencionada acabou virando algo meio esvaziado, né? Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Na verdade, o que acontece, né? A gente tem hoje, eu concordo com a sua crítica, eu acho ela muito pertinente, né? A gente tem hoje, basicamente, em relação ao crime de racismo, a gente tem esse tipo, né? Que é o crime de racismo da Lei K.O., e a gente tem no Código Penal essa injúria preconceituosa, né? Injúria racial, enfim, a gente tem essa terminologia. E como é que a gente distingue elas hoje, né? Eu vou dizer, então, como que a lei estabelece, né? Ela fala o seguinte, eu estou diante de uma injúria preconceituosa quando eu uso um xingamento ou um gesto, qualquer manifestação dirigida a uma pessoa específica, né? Então, é uma ofensa que pode se dar de forma pública ou particular, mas voltada apenas contra aquela pessoa. Eu não pretendo ofender a todo o segmento ao qual ela pertence. Então, assim, é essa diferenciação básica que a gente tem entre injúria preconceituosa e o crime de racismo, né? Existe essa distinção, mas eu concordo com você que isso acaba esvaziando bastante, né, na aplicação da Lei K.O., faz com que muitas vezes a pessoa ela vá denunciar, né, ela vai na delegacia, aqui no Rio tem uma delegacia que é a DECRAD, né, que é especializada em crimes raciais e delitos de intolerância, e ela vai lá, ela acha que foi, né, no caso, ocorreu um crime de racismo, e a maioria, imensa maioria das vezes, na verdade, quando você vai descrever a conduta, ela é desqualificada, entre aspas, né, porque é algo um pouco menos grave, digamos assim, injúria preconceituosa, né? Isso acaba causando um sentimento de injustiça nas pessoas, acaba diminuindo a quantidade de denúncias, né? Ah, isso não vai dar em nada, dá aquele sentimento, né, de impotência, de frustração muito grande, né? Mas os debates, de fato, para a construção foram pertinentes, mas eu concordo com você que há ainda uma necessidade, né? Temos decisões da imprescritibilidade, né? Mas não é ainda majoritário, infelizmente. Mas a gente está caminhando, né? A ideia é que se caminhe para uma quase equiparação, mas ainda falta muito, né? Mas seria, na verdade, acho que o ideal para punir com rigor que esse tipo de crime merece, né? Eu acho. Sim, a questão que você levanta sobre a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio, ela é extremamente importante, porque a linha realmente é muito tênue. Eu acho que uma coisa que é extremamente importante da gente lembrar é que a Constituição sempre veda a censura prévia. Então, quando a gente está falando aqui de se punir o abuso da liberdade de expressão, nós estamos falando não de censura, nós estamos falando de responsabilização. Até porque quando a Constituição fala da liberdade de expressão, ela já diz que ela não pode ser anônima, a manifestação não pode ser anônima, no próprio inciso que ela fala sobre isso, e logo no inciso seguinte, lá no artigo 5º, a Constituição vai falar que aquele que causar dano por aquilo que ele falar, que ele fizer, ele vai ser responsabilizado tanto por danos morais, materiais e por aí vai. Ou seja, não existem direitos absolutos e, na verdade, a gente está sempre falando de responsabilização, não de censura. A gente não está falando aí que um juiz possa, por exemplo, proibir um jornal de publicar uma matéria, um juiz possa proibir uma pessoa de ter uma conta numa rede social, e aí, nesse sentido, eu questiono muito algumas liminares que andaram sendo dadas aí, proibindo determinadas pessoas que fazem discurso de ódio, eu até acho que elas fazem mesmo, mas proibindo essas pessoas de terem conta no Twitter, sei lá o quê, eu acho isso meio, assim, complicado para dizer o mínimo, porque, na verdade, você não pode banir essa pessoa da rede social por uma decisão judicial. Acho que a própria rede social poderia fazer isso, mas não por uma decisão judicial,
por um crime que eventualmente essa pessoa possa vir praticar no futuro, né? E isso é algo que, eu não sei como é que você vê isso, mas eu vejo com bastante preocupação esse tipo de decisão. Eu acho esse é o caminho mais simples, entre aspas, né? Mais nocivo, mas é o mais simples. Você bane aquela pessoa, existe uma decisão da justiça que, enfim, impede aquela pessoa de ter conta naquela plataforma, mas na verdade essa não é a melhor decisão, né? Pelo contrário, eu acho que existe aí uma antecipação de conduta, enfim, que é muito nociva, e nesse ponto eu concordo com você, que quando a gente fala aqui de discurso de ódio, né? É quando você exerce a sua liberdade de expressão e ultrapassa né, achando que está exercendo, e aquele excesso vai ser punido, você vai ser responsabilizado. Né? E nesse ponto é importante trazer também, às vezes as pessoas confundem muito a chamada cultura do cancelamento com o discurso de ódio. Né? Muita gente acha que cultura do cancelamento e discurso de ódio são situações ou expressões sinônimas, e não são. Né? Uhum. Então, acho que é importante trazer isso também, porque o que acontece? A cultura do cancelamento, ela começou com aquele movimento do Me Too nos Estados Unidos, né? Que era a ideia de expor uma pessoa, um criminoso, né? Que perpetrou diversas violências contra diversas mulheres, alguém muito famoso, né? E com isso as mulheres começaram a aparecer e denunciar casos dele e de outras pessoas também, né? Então, num primeiro momento, houve esse tom de denúncia, houve esse tom de exposição de um criminoso, digamos. Só que hoje, essa cultura do cancelamento, não que ela não seja usada para isso também, mas existe uma cultura do cancelamento quando a pessoa tem uma atitude reprovável ou uma atitude desagradável, né? Uma coisa que você não concorda, mas que está dentro da liberdade de expressão daquela pessoa, não há nenhuma extrapolação ali, né? Muitas vezes as pessoas começam a atacar, a criticar. Então é importante a gente ter cuidado com isso, porque isso não é discurso de ódio. Você Uhum. criticar a pessoa por uma postura que ela adotou, né? Isso está dentro do exercício da liberdade de expressão e isso não é criminoso, né? Porque quando a gente fala de discurso de ódio, a gente está falando de crime, né? Conduta tipificada. Então é importante ter claro que essa cultura do cancelamento nada tem a ver com o discurso de ódio. As pessoas tratam muito como expressões sinônimas, né? Então é importante isso. É claro que as pessoas têm que ser responsabilizadas por coisas que dizem, né? Enfim, criminosas ou não, mas tem gente que, enfim, que abusa disso e acaba trazendo uma situação muito trata como crime algo que não é. Né? Então, é importante reservar, isso a gente via muito na faculdade, né? A esfera penal para aquilo que de fato for crime, senão aquilo perde importância e é esvaziado. Então é importante a gente ter consciência disso também. Acho que acaba banalizando algo que é muito sério, né? Está sendo perguntado aqui sobre discursos racistas eventualmente falados por autoridades públicas, né? Está sendo citado especificamente aqui o presidente da República. Enfim, eu acho que vale a pena a gente comentar que, de acordo com os artigos lá 85, 86 da Constituição, o presidente da República pode sim ser punido por crimes comuns se praticados por razão, né, durante o cargo e em razão do exercício do cargo. O que eventualmente está faltando aí é ser aberto, o Procurador-Geral da República requerer a abertura de inquérito por crime comum, apresentar isso para o STF e depois, se o STF entender viável, e ser enviado para a Câmara dos Deputados, que é quem pode autorizar a abertura de processo contra o presidente. Mas ele não está imune aí à possibilidade de ser processado por causa de coisas que eventualmente ele fala, não é? Eu acho que a questão do discurso de ódio, a gente está passando por não sei se você viu aqui em Minas, uma líder religiosa que tem um vídeo falando, associando gays à AIDS, e o Ministério Público Federal abriu um inquérito contra ela justamente em cima dessa ideia de discurso de ódio, ou seja, que ela não falar que gays, por exemplo, são a AIDS é um castigo de Deus por a pessoa ser gay, não tem nada de religioso nessa história, é algo que na verdade refaz aí um discurso extremamente duro para com a comunidade LGBTIA+, lá do começo dos anos 80, né? E agora o Malafaia saiu em defesa dela, dizendo que sim, gays são mais
propensos a ter AIDS e não sei o quê, enfim. Quando a gente está falando de discurso de ódio, a gente está falando desse tipo de coisa. Porque esse discurso, ele reforça uma violência estrutural e uma discriminação estrutural que essa população passa, não é? É como quando há um discurso racista, né? E que, é claro, aquele discurso, naquele momento, não leva a uma violência direta, como você estava lembrando, que pode ser uma violência direta ou indireta, mas ao fazer esse discurso, você acaba legitimando toda uma série de outras ações que acabam sendo reforçadas por aquele discurso. Ou seja, quando aqueles dois homens gays, por exemplo, levaram uma lampadada na cara na Avenida Paulista, ou quando, algo que é muito sério aí no Rio, né? Terreiros de Umbanda e Candomblé são vandalizados por traficantes e pior, né? Por traficantes que se dizem traficantes evangélicos. É né? isso mesmo. Que para mim é um negócio muito, muito doido, eu nunca consegui entender essa história. Isso, na verdade, essa violência desse traficante contra o terreiro, contra a mãe de santo, o pai de santo, não se deu no ar. Ele não acordou um dia e falou, vou lá quebrar o terreiro. Isso, na verdade, tem todo um background de discurso de ódio por trás que alimentou até chegar a essa ação. É importante, né? Foi bom você ter destacado isso, que muitas vezes o discurso de ódio está implícito na fala, né? O que é o discurso de ódio? Qual que é o fundamento dele, né? É não reconhecimento do outro como igual, né? O outro é inferior, o outro vale menos, o outro é diferente, essa diferença é ruim, e por isso ele deve ser exterminado, ele deve ser afastado, ele deve ser maltratado, né? Então essa é a base do discurso de ódio. Então sempre que um discurso trouxer essa ideia de maneira explícita, né? Por exemplo, a gente teve um caso na época, na eleição de 2014, de uma menina que postou acho que foi no Facebook, não me lembro, colocou assim, faça um favor a São Paulo, mate um nordestino afogado, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem coisas tão explícitas e tão diretas, e ela foi processada por crime de ódio, né, crime de racismo. Muitas vezes a gente tem esse tipo de discurso explícito que é evidente, né? Mas existem outros que são um pouco mais sutis, digamos assim, né? Que não são tão explícitos, mas que eles incitam essa violência, sim, porque tratam o outro como algo inferior, como algo pior, né? E que, portanto, deve ter a sua convivência restringida, chegando ou segregada ou até eliminada. Então é importante, sim, a gente ter esse cuidado aqui no Rio de Janeiro, né? Eu acho que é o estado que tem maior percentual de evangélicos, né, da federação, não falo numericamente, mas percentualmente, e então, assim, a quantidade, né, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos do AB aqui do Rio, e a quantidade de ataques, de ofensas, de ameaça, até do terreno mesmo, enfim, né, eles sofrem, são severas, são muito, muito fortes e muito constantes, assim, e tem agravado nesses últimos 2 anos, né? E essa questão que você falou de figuras públicas, né, que proferem discurso de ódio, isso é um fator que a gente pode entender como um fator que agrava. Por quê? Né? Porque quando você vai analisar o discurso de ódio, você tem que analisar diversas coisas. Quem é a pessoa que está dizendo? Qual que é o alcance que ela tem? Né? Quem replica aquilo? Qual que é a função que ela exerce? É uma figura pública? É uma figura política? Quantos seguidores tem? Né? Tudo isso vai ser analisado para perceber o alcance, né? Para entender a dimensão que aquele discurso pode atingir, ou quais efeitos que ele vai ter. Né? Então, a gente analisa o contexto da fala, né? Porque uma coisa é você citar, igual como eu citei o caso aqui, né, da fala do Facebook. Eu citei um discurso de ódio para exemplificar para vocês. Então, é um contexto aqui de conversa acadêmica e eu estou explicitando o que eu estou dizendo com exemplo, né? Então, eu não fiz discurso de ódio aqui. Então, esse contexto ele vai ser analisado também. Uma coisa é eu mencionar algo que aconteceu e citar como exemplo, outra coisa é eu afirmar isso numa página aquela frase, aquela afirmação ser replicada por vários e pessoas concordando o tempo todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
né? Então é importante a gente ficar atento a esse tipo de ter esse tipo de cuidado e perceber que muitas vezes o discurso de ódio, essa violência, enfim, ela não é tão expressa quanto nesse caso que o Stella pode ser um pouco mais sutil. Esse caso que você trouxe seria um exemplo muito claro disso, no meu entender. O Diego comentou uma questão aqui que eu acho que é extremamente importante a gente falar também, é que quando a gente está falando desse discurso de ódio, é importante também a gente lembrar que tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Vai ter lá na ponta o Zé Mané com uma arma na mão, que vai bater nas pessoas, que vai violentar, etc. Mas, na verdade, existe toda uma rede envolvendo esse discurso de ódio, e na outra ponta você tem alguém ganhando muito dinheiro com isso, né? Você tem blogs antidemocráticos, você tem que vão levar a manifestações antidemocráticas, você tem líderes políticos, líderes religiosos, infelizmente. Você tem uma série de pessoas e grupos que ganham muito dinheiro em cima do discurso de ódio. Então, ele é um grande negócio, na verdade, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, que a gente vai ter uma série de blogs, por exemplo, que vão receber anúncios via Google AdSense, por exemplo, e com isso, mantendo lá aquele blog falando que a vacina chinesa é uma forma de dominação do mundo e coisas tipo terra plana, assim, eles estão ganhando dinheiro. E é muito dinheiro, é R$ 200 mil por mês só de anúncios do Google AdSense, por exemplo, dependendo do número de visualizações que aquele blog tem. Então, não é só uma ação isolada de alguém maluco, é como você falou, não é? Você tem pessoas que têm uma visibilidade muito maior e a responsabilidade, quanto mais visibilidade, maior a responsabilidade dessas pessoas quando fazem esse tipo de coisa. E assim, é importante a gente falar, e tem crescido essa discussão também, dos papéis que as plataformas têm no discurso de ódio. Sim. Né? Porque todas têm normas de conduta, termos de uso, etc, etc. Mas o que acontece, né? E foi isso, acho, Diego, né, que trouxe isso. O ódio engaja muito mais do que o amor, assim. Então, quando você traz, né, essa coisa do... E o ódio, ele é muito instintivo, ele é muito direto, ele é muito visceral, né? É a coisa da reação imediata. Então, quando você coloca algo odioso, o outro replica e o outro responde, e você fica com raiva e você replica para outras pessoas também atacarem, enfim. A coisa começa a crescer e começa a tomar uma dimensão e começa a tomar uma forma, assim, e a pessoa se engaja naquilo e fica muito mais tempo naquela plataforma, naquela rede social, consumindo mais anúncio, né? Então, qual que é o interesse da empresa de restringir o discurso de ódio, né, num primeiro momento, se ela consegue engajar aquela pessoa, aquele usuário, né, a ficar mais tempo na rede em razão disso, né? Então, muitas vezes acontece, como vocês, né, trouxeram aí, a pessoa ela ganha mais seguidores, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo, que se você se depara com o discurso de ódio, né, nas redes sociais, é importante que você não replique a informação, né? Ainda que seja para denunciar. Às vezes a gente replica para denunciar, né? Pois é, mas quando você você acaba atingindo pessoas que concordam, né? Assim, você dá mais visibilidade para aquela pessoa, ela acaba ganhando mais seguidores, ganhando mais dinheiro com aquilo, né? Fechando mais contratos, enfim, podendo negociar esse tipo de anúncio. Então, na verdade, a recomendação não é replicar, né? Você pode até fazer denunciar, você vai lá e denuncia na própria plataforma, se quiser, né? É importante fazer essa denúncia, mas não replique, ainda que a intenção seja a melhor possível, porque você pode trazer mais odiadores ali, né? Então, a plataforma, ela trabalha com isso, ela sabe que o ódio engaja mais e que você fica mais tempo. Com isso, ela tem pouco, digamos assim, pouca proatividade, né, para conseguir e para tentar efetivamente restringir e banir aquele tipo de discurso da plataforma e criar políticas mais severas de observância, enfim, porque para ela não é lucrativo, né? Então, isso é um desafio que a gente tem hoje que é muito grande, né? Sobre essa questão dos sites, enfim, tem um site de uma religião, até eu falei na aula com os alunos, eu não vou falar o nome porque, enfim, né, não quero dar espaço para eles, mas é um site que defende o orgulho branco, né? E religioso, é uma igreja, e esse site
ele tem desenhos para colorir de criança, sabe? Assim, então, tem palavra cruzada, quer dizer, tem desde essas coisas, né? Desde a criança, né? Com esse tipo de brincadeira e atividade lúdica, disseminando o racismo por meio desse tipo de atividade, né? Até os adolescentes. Adolescentes, muitas vezes, eles são muito cooptados, né? Aquele momento de incerteza, de busca da personalidade, né? Então, eles são alvos fáceis para esses grupos de ódio, né? E são facilmente cooptados, esses grupos que a gente fala da Deep Web, né? Esses chans, por exemplo, né? Do assassinato aqui de Suzano, então até de Realengo mesmo, né? Então, eles tiveram origem em grupos de ódio, né? Basicamente de adolescentes e alguns adultos que coordenavam aqueles grupos e deixavam mensagens: façam um favor, mate, morra mais leve uma vadia com você, enfim, o quanto mais melhor, ou algo do tipo, né? Então, esse tipo de coisa também é muito comum e é algo que a gente tem que estar atento, né? Assim, desde criança, né, como eu disse, né, desses sites religiosos que propagam esse tipo de discurso de ódio, e adolescentes também, né? Então, realmente é difícil, as plataformas elas têm agido muito pouco, né? Para lidar, para enfrentar o problema, né? Outro dia eu fui assistir uma palestra do Twitter, se eu não me engano, e o representante falando sobre o discurso de ódio, sobre o potencial das redes, e ele começou a falar, citou o exemplo positivo da rede, né? Assim, e não falou sobre o discurso de ódio, sobre a política do Twitter, né? Ele silenciou e preferiu trazer uma experiência positiva, digamos assim. Ele se omitiu naquela discussão. Então, realmente, eles ainda precisam atuar muito mais e poderiam, mas não o fazem em razão do engajamento que esse ódio gera no público em geral. Porque é um grande negócio. É um grande negócio. Tem um site que começou nos Estados Unidos, é um perfil no Twitter, na verdade, começou nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Eu acho que tem sido uma iniciativa bem interessante para desmonetizar esses sites, que é aquele Sleep Giants, né? Que é eu acho que você conhece no Twitter, que eles fazem um trabalho muito legal, que eu te falo: olha, Casas Bahia, o anúncio de vocês está aparecendo nesse site aqui que fala sobre ódio contra mulheres, contra negros e tal. E aí as Casas Bahia vão lá, por exemplo, e pedem para o Google tirar o anúncio, né? E eles têm conseguido algumas coisas muito legais, assim, milhares de reais que iriam para esses que seriam gerados através de anúncios, e eles têm conseguido desmonetizar alguns desses sites. Mas assim, eu acho que mais do que uma alternativa penal, que é claro, né, sempre é importante a gente pensar, mas talvez uma questão que pesa no bolso, às vezes, é até mais eficiente para tirar esse pessoal do ar do que uma questão penal, né? Porque muitas vezes, inclusive, os caras que são donos desses sites nem moram mais no Brasil, né? Tem alguns, inclusive, que moram fora. Esses Sleep Giants, né, ele começou nos Estados Unidos, como você disse, já tem um tempo. Aqui é bem recente, né, essa iniciativa. Mas outro dia eu estava lendo uma entrevista com o fundador e ele vê um certo problema hoje, né, assim, depois de alguns anos de funcionamento. Por quê? Porque normalmente os anunciantes, eles bloqueiam palavras, né, assim, porque esse AdSense ele não é tão preciso, né, nesses casos bloqueou, mas não é tão simples assim no dia a dia, né? Porque existem milhares e milhares de sites. Então, o que acontece? O anunciante pede para bloquear a palavra aborto, que é uma palavra sensível, é um tema sensível. Então, um jornal normal, uma imprensa, ela deixa de tratar desse tema porque sabe que se aquela palavra constar ali, ela não vai ter anunciante X, Y, Z que vetaram aquela palavra. Então, mesmo essa iniciativa, que é excelente, né, ela ainda encontra obstáculos, não é algo perfeito, ainda necessita de algum aperfeiçoamento. Então, assim, para casos pontuais, eu acho ela extremamente útil e ela tem se mostrado, né, assim, necessária e tem surtido efeito. Mas, a longo prazo, ela pode inibir, na verdade, até a própria imprensa de tratar de certos temas. Aí pode ser um problema, mas a gente ainda não entrou nessa fase, né? A gente está na fase inicial ainda de denunciar sites específicos, né? Então, eu acho a iniciativa, de fato, muito válida. Eu acompanhei quando eles nasceram no Twitter, enfim. E agora, né, foi aberto um inquérito contra eles, né? Enfim, mas
né, restringindo, tentando restringir, né, a atividade, mas eu acho que é uma iniciativa muito válida, mas pode ter problemas de longo prazo, né? Então a gente ainda não, de fato, não tem uma resposta pronta para. A gente tem algumas dicas, mas a gente não tem uma resposta pronta ainda para combater o discurso de ódio. A gente pode fazer algumas coisas, algumas iniciativas, mas existem ainda algumas dificuldades para isso, né? Assim, realmente é algo muito complexo, né? Principalmente na internet, né? Porque a internet ela tem um acesso, você coloca agora, replica para milhares ao mesmo tempo, é uma velocidade, né, de propagação da informação. Você apagou, mas o outro já printou e já replica, enfim. A gente tem uma dimensão e um alcance muito grande que a gente não consegue, uma vez que você colocou na rede, você não consegue controlar mais, né? Essa é uma questão que a gente tem que pensar também. E nessa questão da rede, tem uma coisa muito séria que são os algoritmos, né? E as bolhas em que nós somos colocados, né? Bolhas ideológicas, bolhas conceituais. Aquela ideia antiga lá do Castells de que a internet seria um lugar de liberdade, em que a gente poderia encontrar todo mundo e tal, acabou sendo engolida pelos algoritmos, né? Alguém lembrou aqui, inclusive, um filme, um documentário que tem no Netflix sobre isso, né? Acho que chama Redes de Ódio, alguma coisa assim. E é um negócio muito sério, porque esses algoritmos, eles acabam conectando pessoas que antes da internet, antes dessas redes sociais, essas pessoas nem se encontravam, né? Elas estavam dispersas, e aí a partir do momento que você é enfiado numa bolha, e aí você acredita que a Terra é plana, você tinha alguma dúvida de que o homem foi à Lua, e aí juntam várias pessoas que pensam igual, e aquilo acaba sendo reforçado, você acaba tendo um reforço, para usar a linguagem desse ano, né, um reforço de rebanho na ideia, e as pessoas vão comprando, né, e as pessoas vão se alimentando em cima disso. E isso tem se tornado um problema ainda mais sério com empresas que trabalham em cima desses algoritmos, como, por exemplo, a empresa que foi responsável pela eleição, pelo plebiscito do Brexit no Reino Unido, pela eleição do Trump, e pela eleição do Bolsonaro. A mesma empresa que trabalha somente com algoritmos, trabalha somente com mineração de dados para que as pessoas, dar às pessoas exatamente a informação que elas querem. Né? Ou seja, se é um grupo que acredita em determinada que a Terra é plana, ele vai dar para aquela pessoa exatamente aquela informação. Né? E isso é algo muito sério, e é algo para o qual a gente não tem ainda nenhuma grande solução. Né? Porque assim, na verdade, por que é tão difícil e é tão complexo, né, combater o discurso de ódio nas redes sociais, né? Porque antigamente, né, se você queria fazer algum discurso de ódio, né, você ia para casa, você de repente escrevia uma carta para a redação, sei lá, você chegava na rua, distribuía um panfleto, quer dizer, são atividades que envolvem tempo, reflexão e muitas vezes você desiste no meio do caminho, né? Assim, é algo que te consome um tempo de reflexão e de fazer. E na rede social não, você tem uma imediatidade, né? Você sentiu, você já escreve, já tá lá, né? Então, isso também, o ódio é um afeto da pressa, né? Então, isso incentiva o ódio. Uma outra questão que a rede tem também é a invisibilidade, né? Você entra na rede, você cria um nick falso, coloca uma imagem qualquer e você tem a sensação, não é absoluto, hoje já melhorou muito, mas você tem a sensação de que você está anônimo. É bom, porque você pode querer, às vezes, denunciar um crime e você está intimidado. Se você for anônimo, você está seguro. Então, tem esse lado bom. Mas também, eu quero cometer um crime e vou usar dessa invisibilidade. E você trouxe esse outro fator aí, que é um fator importante, que é o fator do sentimento de comunidade, né? Assim, então, que ele também pode ser positivo ou negativo, né? Quer dizer, se antes, né, as vozes que eram mais invisibilizadas, né, os movimentos negros, os movimentos direitos humanos, né, que eles eram mais dispersos, eles na rede se encontraram e se fortaleceram e estão trazendo essa luta, né, de afirmação e de busca e de crítica e de reflexão, a gente também tem uma comunidade de quem acha que a Terra é plana, né? Quer dizer, então você
se encontra, né? E como você disse, o algoritmo ele trabalha dessa forma para você encontrar cada vez mais pessoas que pensem como você. Por quê? Porque isso faz você ficar mais tempo na rede e se engajar mais, Sim. né? É por isso que você não acessa o diferente. Só que qual que é o outro efeito disso, né? Se você só vê o que você pensa, só reforça aquilo que você pensa o tempo inteiro, você tem mais dificuldade de lidar com uma opinião diversa. Porque você está tão fortalecido, tão dentro, né? Está imerso naquela bolha e naquelas frases, naquele discurso, que se aparece um lampejo, uma luz de fora, né? Alguma coisa tentando te trazer um outro ponto de vista, você já rechaça, você xinga, você agride, né? Então a rede, essa coisa da bolha, ela é muito perigosa por isso, né? E é algo que eles não vão fazer nada, pelo menos a princípio, para quebrar, porque isso faz com que você fique mais tempo, de fato. E é uma verdade, você fica mais tempo quando você acha pessoas, encontra pessoas que pensam semelhante a você. Então, assim, por isso que lidar, né, com o discurso de ódio nas redes sociais é tão difícil, né? A gente tem uma série de fatores aí que a rede tem, né, que o mundo offline, digamos assim, não tem, ou tem de uma forma muito mais dispersa, digamos assim, muito mais difícil, né? Para eu achar uma comunidade que a Terra é plana fora da internet, eu teria, sei lá, que sair distribuindo panfleto, pesquisar muito, né? Até achar alguém seria um pouco difícil, né? Com a rede eu acho isso com muita facilidade e participo daquela comunidade. Então é muito mais simples esse sentimento de comunidade e de fortalecimento daquelas convicções que você já tinha, né? E da falta de diálogo. Então isso é um problema muito sério também que acaba contribuindo para o discurso de ódio nas redes, né? É uma coisa que, de fato, a gente tem muita dificuldade de achar uma saída para isso. Sim. É claro que a gente está usando o exemplo aqui da Terra plana só para não usar um exemplo polêmico, né? Sim, Que até onde eu sei, esse pessoal da Terra plana não causa assim, nenhum grande estrago. Mas a gente pode estar falando também de grupos de supremacia branca, como você falou. A gente pode estar falando de grupos como esses chãs de internet, que a Lola, a Lola, né, que tem um blog que chama Lola Escreva, não, que escreva, Lola, escreva. é e que deu origem justamente à lei Lola, né, que eu estava comentando um pouquinho antes de você chegar, justamente porque nesses blogs, nesses chans, na verdade, da Deep Web, eles falam atrocidades, eles, para ela, inclusive, mandam mensagens horrorosas para ela, falando que vão matá-la, que vão explodir a universidade onde ela está, enfim, coisas horrorosas. E essas redes, né, como você lembrou, o pessoal lá falando de você vai se matar, mas pelo menos mate uma mulher antes, mate uma dessas prostitutas, para não falar outra coisa antes e tal. É, eu me lembro de um caso aqui em Belo Horizonte, de uns caras de supremacia branca que foram pegos enforcando um mendigo em plena Savassi, na Savassi, aqui em Belo Horizonte. E aí, quando foram descobrir, eles pertenciam a um chan desses de discurso de ódio que estava querendo fazer matar negros, matar mulheres, matar gays, etc, etc. E aí, quando eles foram pegos, um deles, inclusive, morava a 2 quarteirões aqui de casa, inclusive. Né? Assim, é assustador. É assustador quando você vê que, na verdade, daqui da internet para a vida real é um pulo de ficar falando terraplanistas na internet para passar para a parte de vamos pegar e vamos matar quem é que pensa diferente da gente. Esse caso da Lola que você trouxe é muito interessante, que eu acompanho a Lola há muitos anos, assim, né? E chamei ela para dar uma palestra lá no curso, na disciplina, para quando a gente estava estudando, né, discurso de ódio. E ela conta, toda assim, foram anos, foram 10 anos, na verdade, procurando punir, né? Foram vários boletins de ocorrência. Ela chegava na delegacia e falou assim: olha, eu fui ameaçada de morte. Você conhece a pessoa? Não. Você já viu a pessoa pessoalmente? Não. Ele é seu namorado? Não. Ah, então não posso registrar. Sim. Sabe, assim? Então, ela, desde o registro de ocorrência que ela teve negado várias vezes, né? Até ela conseguir, de fato, a aprovação, ela fala que ela só conseguiu, né, a atenção da imprensa, da grande imprensa, da Polícia Federal, no dia que o reitor da universidade dela, um homem, recebeu uma ligação dizendo que ele iria explodir a universidade se a Lola continuasse como professora lá.
né? Então foi só nesse momento, depois de várias outras ameaças, que ela conseguiu de fato uma atenção, uma responsabilização e punição, né, desse indivíduo que inclusive estava nesse chão, era o coordenador desse chão, né, do Realengo, né, do massacre de Realengo aqui do Rio, e de Suzano, né? Você vê que é sempre o mesmo grupo, né? Assim, são sempre as mesmas pessoas com nomes diferentes, mas quando você pesquisa e quando a Polícia Federal se dedicou a pesquisar, que foi após essa ameaça ao reitor, eles descobriram rapidamente tudo, né? E montaram um processo, um inquérito com muita facilidade, coisa que ela ficou anos, né? Assim, sendo ameaçada, enfim, e não conseguindo sequer registrar um boletim de ocorrência, né? Porque ela não conhecia o agressor, porque o agressor ele veio anônimo da rede social. Hoje é absurdo, né? As pessoas hoje entendem que isso é uma ameaça concreta à vida e tratam de outra forma, mas há muitos anos atrás as pessoas riam, desdenhavam, né, do poder, né, que o discurso de ódio tem e pode ter implicações na vida, né, no atentado à vida da pessoa, ao trabalho, né? A Patrícia Mello, por exemplo, da Folha de São Paulo, quando ela trouxe aquela denúncia, né, do WhatsApp, do disparo do WhatsApp da eleição, nossa, ela recebia, descobriram, né? Hoje em dia descobre muito facilmente o endereço das pessoas na rede, né? Ela recebia cartas horrorosas, os vizinhos, ela teve que se mudar, sabe? Assim, eram coisas ameaçadoras e pesadas, e os vizinhos começaram a ficar incomodados, que eles também recebiam essas cartas, né? Dizendo que não podiam morar com ela, que ela isso, que eles iam fazer isso, aquilo, outro. Então os vizinhos começaram a temer também, ela teve que sair da casa dela, né? Então, mas é só na rede. Não, não é só na rede, né? Não é, né? Pode começar na rede, mas interfere, né, na nossa, ainda mais agora com a pandemia, a gente está muito se relacionando na rede, interagindo, e isso pode desencadear, muitas vezes, algo concreto, uma ameaça concreta à vida também, né? Como se não bastasse a ameaça de ódio na internet, que também é crime, isso pode virar uma coisa também física, uma ameaça à integridade física da pessoa também, né? Então é importante a gente estar atento a isso e ter cuidado e não e tratar o discurso de ódio com a seriedade que ele exige, né? Por isso que é importante não banalizar, não achar que qualquer coisa é discurso de ódio. Muita coisa mas nem tudo né? Então é importante a gente ter esse cuidado, esse rigor no tratamento, no enquadramento, para a gente conseguir encarar e entender, tirar o que não é discurso de ódio do que é de fato, para combater ele nas redes sociais. É um caminho que a gente tem que seguir, que a gente ainda está caminhando nele. Só para responder o pessoal que está perguntando aqui, no caso desse pessoal da Lola, todos eles foram processados, enfim, processados e condenados pelos crimes de ameaça, enfim, e tudo mais que eles fizeram. Aí foi aprovada a lei, né, a Lei Lola, que fala sobre crimes de misoginia na rede. Na internet, Isso. E eu me lembro que, no caso da Lola, antes dessas condenações saírem, eu cheguei a conversar com ela também e me propus de fazer uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, justamente apontando a demora da Polícia Federal do Brasil, portanto, né, de dar uma resposta adequada para ela. A gente chegou a fazer essa movimentação de fazer uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e aí calhou do caso lá do reitor e acabou saindo, o inquérito saiu, deslanchou e acabou condenando os caras. A gente chegou a propor isso, denunciar o Brasil na Comissão Interamericana por uma demora injustificada. Porque imagina, né? Mais de 10 anos aí denunciando, recebendo ameaças horrorosas contra ela, contra familiares dela, enfim, o marido, ligavam na casa dela, sabiam o endereço, né? Assim, era realmente muito... Ela foi realmente muito corajosa de passar por tudo que ela passou, porque, olha, realmente não foi simples. A trajetória dela, né? Foram muitos e muitos anos vivendo, né, sob esse temor, assim. E a única coisa que ela faz ela é uma professora universitária e ela fala sobre mulheres, ela fala sobre direitos das mulheres, quer dizer, por que isso incomoda tanto alguém, né? Falar sobre direitos humanos, direitos fundamentais, assim, um negócio... É aquilo que a gente falou do começo, né? É do não respeito ao outro. Quando o outro vem e diz que ele é igual, né? Apesar de ser outro, ele é igual, sujeito a direitos e obrigações, né? Ele merece igual consideração e respeito, isso incomoda muitas pessoas, né? Algumas pessoas, né? Então, na verdade, a única pauta dela era essa,
E isso causou toda essa comoção e essa perseguição intensa, porque ela estava falando ali de não tratar o outro como menor, né, como inferior. Né? E é isso que incomoda essas pessoas que proferem discurso de ódio, na verdade. Né? É isso que elas não aceitam, né? Que elas não concordam. Né? Então, isso só de falar sobre já provoca esse tipo de reação. É muito, muito triste. Juliana, eu gostei demais de a gente poder se reencontrar através das redes sociais. Afinal de contas, esse também é um lado bom das redes sociais. Tem um lado bom, né, que a gente pôde se reencontrar. Eu acho muito legal acompanhar todo o trabalho que você faz. A gente tem trocado aí algumas figurinhas, né, já há algum tempo. Algumas pessoas, depois que eu anunciei que a gente ia fazer essa live aqui hoje, já me vieram aqui me falar. A Daniela, que estudou lá a Daniela que estudou lá também na Faculdade de Direito da UFMG, que hoje, inclusive, a faculdade está fazendo aniversário, né, 128 anos. O Antônio, que é advogado, hoje é advogado na AGU, que foi seu colega, me mandou, inclusive, uma foto de vocês dois aqui, também está aqui falando aqui nos comentários também. Enfim, várias pessoas vieram me falar. E, enfim, eu gostei demais da nossa conversa. A gente já está aqui quase uma hora. Eu acho que a gente, enfim, tem muita coisa, de conteúdo muito legal para a gente poder pensar e repassar essas questões que você trouxe, que a gente discutiu aqui. Tentar pensar alternativas, né? Tentar construir alternativas, soluções e hoje ainda não existem, né? A gente ainda está muito longe. É um fenômeno muito novo. As redes sociais são um fenômeno muito novo. A coisa que a gente não tinha na nossa época de adolescente, né? Essa coisa dos algoritmos são algo mais novo ainda. Então a gente ainda está engatinhando nessa história. Eu acho que é um grande desafio para o pessoal do direito, que é muito pouco afeta a questão de tecnologia em geral, a gente tentar construir aí algumas soluções, né, sobre esse tipo de coisa. Eu me lembro de um outro caso que a gente não havia comentado, mas aqui só para a gente poder encerrar, e daí eu vou deixar para você falar também, enfim, daquelas questões de vingança pornô, né? Tem um site que são Marias da Internet, eu não sei se você conhece, que vão reunir histórias de mulheres que foram expostas em redes sociais por ex-namorados, ex-maridos, etc., que expuseram vídeos, fotos íntimas dessas mulheres na internet. Quer dizer, a misoginia no Brasil, quando não mata, e mata muito, né? O ódio às mulheres aí, porque a mulher namorada, etc., termina um relacionamento e o cara vai lá e mata a mulher. Quando ele não faz uma morte física, ele faz uma morte moral. Isso também é um negócio muito sério, porque é feito aqui pela internet, como você falou, uma vez feita na internet, isso não desaparece nunca. Né? Mas enfim. Não, eu ia falar um pouquinho sobre essa questão, né, da dificuldade de se lidar com isso, ou para combater o discurso de ódio. Eu fiz, né, com os alunos, a gente fez uma cartilha de orientação para as vítimas de discurso de ódio lá na FGV. Se quiser, né, posso disponibilizar aqui, te mando, mas pode baixar gratuitamente na biblioteca, enfim. E tem algumas dicas, né, como essa que eu falei de não compartilhar o conteúdo, né, ainda que seja com o objetivo de denunciar, né, para não dar, né, não amplificar aquele conteúdo, de denunciar, de buscar apoio, né, de tentar, quando possível, argumentar com aquela pessoa, se quando é o caso, né, enfim, se for possível dialogar com aquela pessoa. Então, a gente dá algumas dicas de orientação para se a pessoa for vítima de discurso de ódio ou conhecer alguém, né, que for vítima. Então, é importante existem ainda algumas poucas ferramentas, né, a denúncia no site, enfim. Então, algumas coisas a gente pode fazer, mas ainda falta muito, de fato, né? Mas eu acho que, assim, é impossível tratar disso sem tratar da responsabilidade das plataformas, né, nisso. Então, acho que é uma coisa que é um passo fundamental para a gente conseguir, de fato, coibir, né, ou diminuir o discurso de ódio nas redes sociais, né? Então, acho que é importante as plataformas começarem a entrar, de fato, nessa conversa, porque seria fundamental para a gente conseguir avançar, né,
nesse combate ao discurso de ódio. Então, mas é de fato um problema complexo, não tem uma resposta simples, infelizmente, né? São questões mais para a gente pensar e refletir, né? E agir, né? Quando estiver diante de algo, para tentar aos poucos, né, que as pessoas comecem a perceber a importância daquilo e a partir daquela, né, daquela reprimenda, daquela punição, daquela responsabilização, outras pessoas passem a pensar duas vezes antes de postar algo odioso, alguma manifestação odiosa nas redes. Exatamente. Eu vou querer, sim, essa cartilha. Depois eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo. Só para aqueles e aquelas que acompanham e sabem, né? Mas quem está aqui pela primeira vez, o conteúdo do Birosca News dele fica disponível no YouTube e também o podcast do Birosca News fica disponível no Deezer, Spotify. E essa nossa conversa aqui tão bacana também vai ficar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E aí a gente vai tentar, vou colocar aí alguns links, algumas informações, inclusive dessa cartilha eu queria mesmo bastante aí para o pessoal poder se informar e saber pelo menos os mecanismos que já existem, ainda que sejam poucos, mas pelo menos usar o que já existe para começarmos, né, a combater essa que é um mal que ameaça a nossa democracia, que ameaça os nossos direitos, enfim, algo que tem que ser tratado com muita seriedade. É isso mesmo, Alexandre. Muito obrigada. Assim, eu queria agradecer, né, quem está assistindo a gente, né? Adorei conversar com você. Foi ótimo te encontrar também. Espero que a gente continue fazendo algumas coisas juntos, enfim, né? Me diverti muito. Foi bem gostosa a conversa, assim. Adorei. Também gostei muito mesmo, viu? Achei ótimo a gente poder fazer isso e vamos continuar planejando, inclusive escrevermos juntos, que a gente já falou, mas acho que já tem aqui algumas ideias, inclusive para algumas coisas para a gente conversar depois, continuar essa conversa. Quem sabe chamar o Antônio também, ó, que está aí presente, e outras pessoas que estão nos assistindo, fazermos o Diego, que participou tanto aí. Acho que tem muita gente para pensar junto aí. Ah, bacana, muito Obrigado, legal. então, Eu que Juliana. agradeço. Obrigada, viu, para todo Obrigado a mundo. todas e todos aí. Quinta-feira que vem, voltamos para falar de mais alguma coisa maluca, estapafúrdia, bizarra que acontece nessa birosca de país que a gente mora. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.